Olá, que bom ter a sua companhia aqui para nossa reflexão. Hoje, dia de São Tiago Apóstolo, a gente tem um convite interessante das leituras, né? É sobre encontrar força, olha só, justamente na fraqueza, e a grandeza no serviço. Um caminho que o próprio Tiago percorreu, desde aquele pedido, digamos, ambicioso até a entrega total. Vamos mergulhar um pouco, então, na segunda carta aos Coríntios, no Salmo 125 e 25 e no Evangelho de Mateus. Que ótimo tema! E a história de Tiago é como um espelho para a nossa própria caminhada, né? A gente vai descobrindo que a força de verdade vem de Deus, não da gente. E que ser grande é bom, é saber servir. Exato. E Paulo, lá em Coríntios, traz uma imagem, nossa, muito forte. Ele diz: Nós trazemos este tesouro em vasos de barro, para que se veja que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Vasos de barro. Quer dizer, somos frágeis, comuns, né? Isso. E mesmo assim, portamos um tesouro divino. Isso muda a perspectiva, sabe? A nossa fraqueza não é um defeito a ser escondido. Pelo contrário, é o lugar onde o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Toca fundo mesmo. Quantas vezes a gente não se sente assim? Inadequado, diante do desafio no trabalho, na família ou numa luta pessoal mesmo. Pode ver. E a beleza disso é que liberta, né? Liberta daquela pressão de ter que ser perfeito, de dar conta de tudo. Aceitar que somos vaso de barro abre espaço para a graça agir. Esse tal poder extraordinário. E essa ideia de que algo bom pode nascer da dificuldade, do sofrimento, ressoa lá no Salmo 125. Os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Parece até contraditório, né? Uhum. Mas não é. Aponta para uma lei espiritual, eu diria. Aqueles sacrifícios que a gente faz por amor, sabe? As dificuldades que a gente enfrenta com fé. Essa semeadura com lágrimas, ela não é perdida. Prepara uma colheita de alegria, uma alegria de verdade. A gente pensa em Tiago, que topou beber o cálice que Jesus ofereceu. Ou seja, abraçar o caminho difícil. E podemos pensar nos nossos pequenos cálices do dia a dia, né? Aquela paciência extra com os filhos, o cuidado com alguém mais velho, escolher ser honesto quando seria mais fácil, enfim, coisas que custam, que podem parecer lágrimas na hora. Mas a fé nos diz que são sementes. Exatamente, sementes de uma alegria mais profunda, que as recompensas passageiras do mundo não dão conta de oferecer. E aí a gente chega no Evangelho de Mateus, aquela cena famosa. A mãe de Tiago e João pedindo os lugares de honra para os filhos no reino. Sim, um pedido bem humano, né? Quem não quer o melhor para si e para os seus? Claro, mas a resposta de Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz: Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E mais, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É uma revolução completa na ideia de grandeza. Totalmente. Um contraste imenso com a nossa cultura, que muitas vezes valoriza tanto a competição, o status, o ser servido. Jesus propõe o contrário. A realização está em descer, em servir, em olhar a necessidade do outro, seja em casa, no trabalho, na comunidade. É nesse movimento de doação que a vida ganha sentido de verdade. Como foi com Tiago, que foi até o fim, até o martírio. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, inspirados por Santiago. Isso. Podemos pensar em três conversões, talvez. Primeiro, aceitar que somos vasos de barro e que a força vem de Deus na nossa fraqueza. Segundo, abraçar os sacrifícios feitos por amor como essa semeadura que vai gerar alegria. Confiar nisso. E terceiro, buscar a grandeza do jeito de Jesus, ou seja, servindo e não esperando ser servido. E para levar isso para o dia a dia, talvez um exercício simples. Identificar uma área onde a gente se sente frágil e, em vez de esconder ou lutar sozinho, entregar a Deus. Confiar na força dele ali. Ou então, fazer um pequeno ato de serviço, pequeno mesmo, sem esperar reconhecimento, sabe? Entendendo isso como nossa forma de semear e de viver a grandeza do Evangelho. Ser vaso de barro com o tesouro de Cristo, servindo. É por aí. São Tiago nos inspira a encontrar essa dignidade na humildade,
alegria no serviço que não busca holofotes. A verdadeira grandeza floresce na entrega. Fica, então, o convite para essa reflexão pessoal. Como viver isso hoje? E se essa conversa ajudou de alguma forma, curta o material, deixe um comentário lá no canal Liturgia e Vida, Reflexões para a Caminhada Cristã. A gente gosta muito de saber como a palavra ressoa por aí. Que a coragem e a entrega de São Tiago nos inspirem. E fica a pergunta no ar: e se a maior realização estiver mesmo em se fazer pequeno para servir? Uma ótima caminhada a todos.